Após os anúncios de Vitinho e Ronaldo, duas apostas que o Internacional está fazendo para este ano de 2025, o Colorado deve anunciar nessa semana que está se iniciando o seu terceiro reforço para essa temporada, o atacante Carboneiro, atualmente no Racing. E a imprensa argentina trouxe informações importantes em relação a essa negociação. Isso porque, conforme a imprensa de lá, o Carboneiro sequer está com o restante do elenco, ou seja, não está com o restante do time do Racing, já está em separado devido a esta negociação muito avançada com o Internacional. E o ponto é o seguinte, neste momento está tudo certo entre o Internacional e o jogador. Se fosse só por isso, o Inter já teria anunciado o atleta. Mas tem um pequeno detalhe que está sendo resolvido, que deve ser resolvido agora nos próximos dias, no início dessa semana, que é em relação ao valor do passe fixado em contrato. Isso porque o Carboneiro virá para o Internacional por empréstimo até o final do ano, e com valor fixado em contrato caso o Inter queira, ao final deste empréstimo, comprar o jogador. Bom, o Racing está querendo colocar esse valor em 4 milhões de dólares. O Internacional, porém, não quer cometer o mesmo erro que cometeu com o Bernabei, de pegar um jogador emprestado, ele explodir, valorizar, e o Inter acabar se apertando para pagar, acabar tendo que negociar demais, fazer uma novela, porque justamente o valor fixado era alto e o clube não teria como arcar com aquele valor. Então, por causa disso, o Internacional está querendo reduzir este valor. Hoje é o único entrave para que o Carboneiro seja anunciado como novo reforço colorado. Este entrave, então, deve ser superado já no início dessa semana e o Carboneiro deve, até o final desta semana, ser anunciado como reforço do Internacional. E falando em mercado da bola, o Inter está encaminhando duas saídas em definitivo. Dois jogadores que não vestirão mais a camisa colorada. Os volantes Gabriel Ruffi e também Gabriel Baralhas. Um deles estava no Atlético Paranaense, que foi rebaixado no ano passado, e o outro estava no Atlético Goianiense, que também foi rebaixado no último Campeonato Brasileiro. O Inter chegou até a analisar a possibilidade de testar o Gabriel Ruffi, de dar uma nova oportunidade para o jogador, mas isto não vai acontecer. E por que eu digo que são saídas em definitivo? Porque ambos jogadores têm contrato com o Internacional somente até o final de 2025. O Baralhas deve fechar com o Ceará e o Gabriel Ruffi deve fechar com o Bragantino. Então ambos serão emprestados para estes clubes e no final de seus empréstimos também acabam os seus contratos com o Internacional. Então ambos jogadores realmente estão saindo em definitivo do Inter, não vestirão mais a camisa colorada. E aqui eu quero dar uma opinião que eu acho que vai desagradar muita gente, mas eu também sei que tem gente que concorda comigo. Eu daria uma nova oportunidade para o Gabriel Ruffi no Campeonato Gaúcho. Isso porque o Inter tá precisando de primeiro volante. Tem o Fernando, que joga muita bola, conhece todos os atalhos do campo, joga demais, é uma liderança, a gente sabe de tudo isso do Fernando, mas é um jogador de mais idade, e que inclusive na reta final do ano passado já deixou o Inter na mão, o que é natural, repito, devido à sua idade avançada. Aí tem o Rômulo, que é um jogador de muita personalidade, um jogador jovem, e que ao meu ver é sim muito bom jogador. Porém, eu acho que o Inter poderia dar esta nova testagem, agora com o Roger Machado, sob o comando de Roger Machado, e com Paulo Paixão na preparação física para o Gabriel Ruffi. É um jogador que, embora tenha sido rebaixado sim pelo Atlético Paranaense, tem um perfil que me agrada, um perfil daquele volante mordedor, que chega no calcanhar do adversário. Não é um primor na saída de bola, e até possivelmente por isso o Roger não quer testá-lo, porque opta por volantes que saibam marcar bem, mas também saibam sair jogando. Porém, eu acho que todo o time tem que ter pelo menos um desses volantes mais quebrador de bola, que chega mais firme, que chega mais forte. Mas enfim, a informação é essa,
Tanto o Gabriel Ruffi quanto o Gabriel Baralhas não vestirão mais a camisa do Internacional. E eu encerro esse papo contigo falando sobre a gurizada do Internacional. Afinal, Gustavo Prado, Ricardo Matias e Gabriel Carvalho estão com a seleção brasileira sub-20. Isso porque os guris do Inter já estão brilhando por lá. A seleção brasileira fez um jogo amistoso contra o Maricá do Rio de Janeiro, vencido por 2-0 pela seleção brasileira. Os gols: um de Ricardo Matias e outro de Gabriel Carvalho. E aquilo que eu sempre tenho dito por aqui: a torcida colorada precisa ter paciência com os jovens. Eu sei que é algo que nunca foi o forte da torcida do Inter, não é de agora. O Sobis mesmo conta que ele era vaiado no Internacional logo que surgiu, e depois acabou virando o que virou, e hoje é um dos ídolos históricos do Internacional. Mas o torcedor precisa sim ter um pouco mais de paciência. Tendo paciência, deixando os guris evoluírem com calma, o Internacional tem uma mina de dinheiro na mão, e principalmente uma mina também para retorno desportivo, dentro de campo. O Gabriel Carvalho agora já virou uma das maiores vendas da história do Internacional. E tem por aí o Ricardo Matias, talvez o Gustavo Prado e também o Iago Noal, que está subindo da base, já está sendo observado pelo técnico Roger Machado. Se o torcedor tiver paciência e apoiar estes guris, que são muito jovens e ainda tem muito a evoluir, eu não tenho dúvida de que o torcedor colorado vai ter muita alegria com essa gurizada. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha do nome do Carboneiro? Te agrada, não te agrada? É uma contratação necessária? Ou tu acha que o Inter não precisava de mais um jogador para esse setor do campo? E também sobre Gabriel Ruffi, tu concorda comigo? Tu discorda? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, não conhecia, espero que tenha gostado, e se gostou, já deixa teu like nesse vídeo, te inscreve e ativa as notificações no sininho. E também não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!